domingo às 9 horas da manhã. E eu pensei, não vai ninguém, loucurada, não vou ir. Iniciei o GC na igreja, os primeiros GCs, 7 anos atrás, na igreja, ainda era na rua do shopping. Então, há 7 anos atrás, eu iniciei esse GC, e eu lembro que foi algumas pessoas peculiares nesse GC, foram visitar a igreja, começando pelo GC. E quem visitou esse GC e permaneceu nesse GC e também na igreja, foi nada mais, nada menos do que o pastor Ronaldo e a pastora Marisa. Beijo para eles, para a glória de Deus. Então, só por isso já valeu a pena aquele GC no domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Amém? Depois disso eu tive GC na minha casa também. Mas aí o pessoal começou a abusar, acha que casa de pastor vai ter comida de graça sempre, quer churrasco, quer banquete. Daí eu corri todo mundo, pode ir embora, chega. Amém, glória a Deus. Mateus capítulo 23, versículo 37 ao 39, vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta seus filhotes debaixo das asas, e não quisestes. A vossa casa ficará abandonada. Pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, Deus, que o Senhor possa fazer algo poderoso em nós. A tua palavra é vida, é viva e atinge a cada um de nós. A tua palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, que vai entre juntas e medulas, entre a alma e o espírito, e é capaz de discernir as intenções do coração. Eu te peço, meu amigo Espírito Santo, fere-nos com a tua palavra nessa noite, porque aquele mesmo que fere é o mesmo que sara a ferida, e nós precisamos constantemente, diariamente, ser feridos pela tua palavra, para sermos transformados, mudados, alterados, para que sejamos, Pai, a imagem de Jesus, em semelhança, Pai, e também que possamos, Pai, viver nessa terra como Cristo, amando ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém e amém. Meus irmãos, eu tenho uma palavra muito específica e direcionada para o culto de hoje, culto de GC. Então, esse texto é um texto muito peculiar, porque no próximo capítulo, o capítulo 24 de Mateus, é um capítulo que nos deixa sem fôlego. É um capítulo denso, porque o capítulo 24 de Mateus vai falar sobre o sermão profético, o princípio das dores, vai falar também sobre a grande tribulação, e vai falar também sobre a volta de Jesus. Então, Mateus capítulo 24 é um capítulo totalmente escatológico, que vai falar sobre as últimas coisas que vão acontecer. E uma das coisas que fica muito claro em Mateus 24 é: Jesus voltará. Jesus voltará. Agora nós voltamos alguns versículos antes de Mateus 24, e nós encontramos então esse texto no qual eu li, esses 3 versículos. O último versículo que eu li, que foi o 39, vai falar justamente sobre a volta de Jesus. Vai dizer assim: pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então nós temos esse último versículo dos 3 apontando para a volta de Jesus. Também um versículo escatológico, também um versículo que vai falar sobre a volta de Jesus, e isso é eminente, vai acontecer. Nós não sabemos o dia, o horário, o mês, mas nós sabemos, breve voltará, porque uma
marcas, uma das garantias de que Jesus voltará, é que ele mesmo falou: eu vou para o Pai, mas deixe-vos o meu Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o selo, é a garantia, é o penhor de que Jesus, ele vai voltar buscar a sua igreja. E a sua casa também é uma pequena igreja de Jesus. A sua família, a quem você tem alimentado com a palavra, alimentado também aqueles que estão famintos de alimento dessa terra. Mas não somente isso, você dá o alimento da terra, mas também dá o alimento do céu. Porque um pão da terra alimenta um homem, mas o pão vivo que desceu do céu alimenta o mundo inteiro. Eu estou falando do pão vivo que desceu dos céus, alimenta todos nós, aquele que nos sustenta todos os dias. Esse é o alimento verdadeiro para a alma. O pão da terra alimenta e enche a nossa barriga, mas o pão do céu, ele preenche a nossa alma. Ele nos faz caminhar confiantes, alegres, com a nossa fé sendo aumentada a cada dia pela sua palavra, pela confiança do qual a palavra nos dá, porque a palavra é através dela que a fé vem. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E é isso que você está fazendo em cada GC, em cada reunião de GC, William. A palavra está sendo pregada, anunciada, é o pão vivo sendo dado a todos, e todos nós precisamos comer todos os dias da palavra. Amém? Agora é interessante porque o primeiro versículo que eu li, o versículo 37, é um versículo também que nos deixa um tanto assustados, porque vai falar o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Que mata os profetas e que apedreja os que te são enviados. Está falando algo muito sério. É algo muito sério que está sendo falado pelo próprio Jesus. Jesus está pregando aqui para quem? Para os escribas e fariseus. Jesus está sentando a lenha nos religiosos, está sentando a lenha naqueles que conheciam a palavra, mas não viviam a palavra. Está sentando a lenha neles. Inclusive, meus irmãos, nós estamos numa igreja aparentemente moderna. Igreja, parede preta, telão de LED, calça apertada. Mas deixa eu te falar uma coisa: ainda no nosso meio tem muito religioso, tem muita religiosidade ainda, tem muita adoração a homem ainda. Eu pude ver isso segunda-feira, o pessoal selecionando qual era o pastor que ia orar por ele. Eu quero a oração do pastor tal. Meu irmão, você precisa de Jesus, ele é o pastor dos pastores. Não é sobre homem algum, é sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. O pastor dessa igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não tem pastor pior ou melhor, ou bonitinho ou feinho, ou gordinho, mas até tem, né? Mas o pastor principal é Jesus. É tudo sobre Jesus. Então agora Jesus entra num tema interessante. Jesus começa falando sobre galinha. Galinha. Jesus se compara a uma galinha. Mas espera um pouquinho aqui. O assunto começou sério, não é? Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas, que não ouviram os profetas do passado. Então Jesus começa falando sobre galinha, mas primeiro nós entendemos que é um assunto sério. Então não é porque ele está falando sobre galinha que não é um assunto sério, não. E aí que vem o cerne, o ápice desta mensagem. Porque Jesus não está se comparando a uma águia, mas sim a uma galinha. Mas todos nós queremos ser águia. Eu quero ser como uma águia. Eu quero voar, quero ter olhos de águia. E eu quero dizer em nome de Jesus: seja galinha. Você vai entender agora.
É interessante porque Jesus se compara a uma galinha. E está dizendo para nós, sejam também como uma galinha. Por que isso? Há uma diferença entre galinha e águia. A águia produz 2 ovos por ano. E desses 2 ovos, o irmão mais forte mata o mais novo. Por outro lado, a galinha é uma reprodutora nata. Produz 240 ovos por ano. E a pergunta que eu te faço nessa noite: você é um produtor ou um predador? Porque a águia, ela é criada para ser um predador. Ela só come quando alguém morre. Para ela comer, alguém tem que morrer. Agora, por outro lado, a galinha produz. A galinha produz produtividade. Eu te pergunto, você é um produtor ou você é um predador? GC, você tem que ser um produtor de bênção, de pessoas, do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. É tudo sobre Jesus. Agora vocês começaram a me entender, né? Começou a entender. A galinha também, ela é muito útil. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é a carne mais consumida no mundo todo. Eu não sou muito de galinha, não. Eu prefiro uma costela, uma picanha, amém? Glória a Deus. Aquela costela, aquela ripa, uau, impressionante. Me convida, estou aceitando o convite, aleluia. Mas a galinha é a carne mais consumida no mundo inteiro. É útil, utilidade. Nós precisamos ser úteis no reino de Deus. Deus só está chamando quem está trabalhando. Tem gente que diz assim: pastor, eu quero servir, mas ninguém me convida. Eu queria tanto ser convidado para servir na produção. Eu queria ser convidado para servir na secretaria de GC, mas ninguém me chama. Meu irmão, você não vai receber convite especial, não. Esta igreja convida todo culto. Seja um voluntário. Seja um voluntário. Seja um voluntário. Seja útil. Seja útil. Seja um produtor e não somente um consumidor. Nós precisamos não apenas consumir, mas produzir. Fomos chamados para isso. E é o que vai dizer para nós Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma ação que é para toda a igreja. Todo crente em Jesus, ele tem o dever de ser um evangelista. Deus não chama quem está parado, não. Você precisa remangar as suas mangas e partir para cima, meu irmão. Tem trabalho pra caramba aqui na igreja. Tem trabalho nos GCs. Abra a sua casa. A sua casa tem que ser conhecida no seu bairro, na sua rua, como casa da bênção, casa da oração, casa de paz. Pelo amor de Deus, a rua tem que saber que você é crente. Ou, aleluia, ou você é um crente 007, ou você é um crente espião. Ninguém sabe que você é crente. Você nem mesmo ajuda os vizinhos quando precisa de um açúcar, de um feijãozinho. Todos na sua rua tem que saber que você é crente. Como que eu faço isso, pastor Ivan? Bata na porta dele: meu vizinho, meu amado, meu lindo, maravilhoso, Deus te abençoe, sou crente, Lagoinha Canoas, está aqui o convite, vai lá visitar a gente. Inclusive tem um GC aqui em casa, viu? É só chegar, não precisa trazer nada, a pipoca está garantida,
Em vez de colocar pipoca fora na rua para Deus falso, faz uma pipoquinha para os irmãos, vamos comungar. Vou confessar para vocês, eu amo pipoca. William, eu adoro pipoca. Eu janto pipoca umas 3 ou 4 vezes por semana. Quando eu olho na rua aquele monte de pipoca no chão, eu digo, que desperdício. Que Deus fraco é esse, que pede pipoca e cachaça. A pipoca tem que ser usada para comunhão com os irmãos. Aleluia, que não falte pipoca na sua casa, em cada GC. Aleluia. Glória a Deus. A galinha também vai falar sobre simplicidade. Simplicidade. Algo que parece ser simples. Na casa dos meus avós, no interior, tinha galinha. Uma coisa simples. Eu lembro que eu tinha uma vizinha que me cuidava. Minha mãe ia trabalhar, cozinheira do Paçoquinha. Inclusive uma vez eu fui com ela, William, trabalhar com ela, eu era garoto. E tem uma história que contam, eu não acredito, que eu tranquei uma colega da minha mãe dentro daquela geladeira grandona, sabe? Ficou trancada uma meia hora lá, desesperada. Mas eu lembro que tinha uma vizinha minha que cuidava de mim, algumas vezes. E uma senhorinha simples. E eu lembro que o chão da casa dela era chão batido. Era terra mesmo. Só que, gente, bem varridinho, bem cuidadinho, um amorzinho de casa, tudo no seu lugarzinho, tudo muito simples, mas organizado, bonitinho. E eu lembro que aquilo marcou a minha infância, porque aquela vozinha era muito legal, era muito boa. Porque eu era um pouquinho arteiro e eu gostava de fazer uma arte interessante. Eu tinha um viciozinho quando era criança, que era de queimar carrinho. Não era botar fogo no parquinho, era botar fogo nos meus carrinhos. E vendo eles queimar, eu, haha, que legal. E a vozinha deixava eu botar fogo no carrinho. Então eu amava ela. Mas eu lembro que era tudo muito simples, mas tudo muito organizado, bonitinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua casa não precisa ser uma casa maravilhosa, boa, tudo perfeito, tudo arrumadinho. Meu irmão, você não precisa de uma casa boa. Você precisa da boa presença de Deus lá na sua casa. É só disso que você precisa. Então não se acanhe não. Se está faltando reboco, se está faltando uma tinta, não te preocupa com isso não, meu irmão. Pelo amor de Deus, a simplicidade sempre acompanhou o Mestre Jesus. Jesus sempre estava com os seus pés sujos de terra, porque ele caminhava, ele trabalhava. Não se preocupe com isso não. Deixa a sua casa ser uma casa de bênção. Não importa se tem porta, se tem janela, se tem tinta ou se não tem. O importante é ter a presença de Deus no seu lar. Aleluia. Que você seja um multiplicador como a galinha, que multiplica 240 por ano. Imagina, William, se cada um de nós multiplicar 240 vezes por ano. Prepara o Bourbon ou o Carrefour. Ô glória! Ó, tem um irmão, aqui tá, tem mais fé aqui. Eu vou para esse lado então. Tem mais fé aqui. Imagina só, cada um de nós reproduzir 240 fiéis a Jesus nessa cidade. Eita glória! Esse lado tá melhor. Glória a Deus. Como diz o grande pastor maravilhoso, assembleano, crente que não faz barulho está com problema de fabricação. Glória a Deus. Mas agora vai começar aqui, eu tenho certeza. Vai começar agora, é agora, é agora. Aleluia. Agora vocês vieram. Outro ponto interessante da galinha se chama celebração. Rapaz do céu, eu lembro que na casa dos meus tios no interior, para chegar lá tinha que caminhar quilômetros no meio da terra, estrada de terra.
E eu lembro que tinha muita galinha lá, e de repente começava uma barulheira no galinheiro. Barulho, 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 barulho. As galinhas, pá, 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 pá. Por quê? Porque uma delas tinha ponhado um ovo. Toda vez que um ovo era ponhado, tinha festa no galinheiro. A galinha celebra, assim como eu e você. Cada novo nascimento aqui tem que acontecer celebração. Celebração ao nome de Jesus. Glória a Deus. É por isso que a gente faz festa nessa igreja. É por isso que a gente estoura aqui os famosos pompom, né? É por isso que a gente celebra, fica feliz, porque nós celebramos cada nova história que acontece nesse lugar. Você tem que celebrar tudo que acontece nessa igreja, meu irmão. Chega daquela síndrome de copo meio vazio. Crente não tem essa síndrome. O copo sempre está meio cheio. Vai um para cima, sai da frente que atrás vem crente. Bora, bora. Aleluia. Não tem espaço para murmuração, para reclamação. Meu irmão, não vai ter 0800 da Lagoinha. Reclame aqui, esquece. Nós queremos crente para frente. Crente vai dar certo. Crente maluco, que nem o pastor Cidade, vai dar certo. Não tem dinheiro, não interessa, vai dar certo, né? E vai achar crente com fé como ele, né? Pelo amor de Deus. Mas nós temos uma palavra e é o que importa. Você tem uma palavra para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Jesus está te convidando a ser como uma galinha que reproduz, uma galinha que é simples. Então você diz: pastor, eu não tenho jeito para falar, eu não sei pregar. Meu irmão, deixa Deus te usar do teu jeitinho brasileiro, do teu jeitinho nordestino, sei lá, do teu jeitinho sapucaense, do teu jeitinho canoense, né? Deixa Deus te usar da tua maneira, com a tua simplicidade, e você será um grande reprodutor de muitas vidas para Jesus. A ordem de Jesus era para Jerusalém: Jerusalém, eu queria juntar vocês como a galinha ajunta os seus pintinhos sobre as suas asas. Isso fala de proteção, de cuidado. E é o que vai nos dizer o famoso Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro, e a sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. É interessante que Jesus, acabamos de ouvir uma pregação de Jesus, mas é interessante porque a história do nosso amado Cristo, nós encontramos sempre, em todo o seu caminho, nós encontramos Jesus trabalhando. Jesus não tinha descanso, sempre trabalhou. Gente, estou ouvindo muita conversa paralela aqui ainda. Culto aqui, ó, tem culto aqui, ó, pessoal, palavra sendo pregada, conversa lá na rua.
Jesus sempre trabalhou, não descansava. Ele nos chamou para trabalhar incansavelmente pelo Evangelho, porque a nossa vida não se resume a essa terra. Nós estamos plantando aqui para colher na eternidade. Já estou acabando. Mas um dia os discípulos juntaram umas moedas e falaram assim: vamos dar um descanso para Jesus, vamos dar um descanso. E acharam um lugarzinho para ele, uma pousadinha. Falaram: Jesus, vai descansar um pouquinho. Jesus foi descansar por um instante, mas quando de repente alguém bateu na porta. Alguém bateu na porta. Eu quero falar com Jesus. Eu preciso falar com Jesus. Quem era essa pessoa? Era uma mulher chamada Sírio-Fenícia, uma mulher pagã de terras longínquas, distantes. Ela ouviu falar sobre Jesus, ouviu falar sobre os milagres, quem ele era, aquilo que ele estava fazendo, e ela foi atrás dele, achou ele. Mas era o dia de descanso de Jesus. Será que ele vai atender? Talvez você diz: pastor, estou tão cansado, olha como está intenso a igreja, tantas atividades. Meu irmão, você tem uma vida só, e essa vida é para gastar para Jesus. É claro, não negligencie a sua casa, a sua família. Não deixe de ir no shopping, não deixe de ir no cinema, não deixe de pagar aquela janta cara para a esposa, amém? Mas deixe-se gastar por Jesus. Semana passada, 7 dias na semana, eu preguei 7 vezes semana passada. 7 vezes. Eu não falo isso para minha glória, até porque, pelo amor de Deus, gente, podia chamar gente muito melhor do que eu. Tantos atendimentos, reuniões, indo dormir de madrugada, acordando cedo. Sexta-feira, quinta-feira eu fui dormir às 2 da manhã, às 5 horas da manhã eu estava aqui na igreja, 5:30, culto de oração. E glória a Deus por isso. Estou mais feliz do que nunca, porque Jesus nos chamou para trabalhar. Então essa mulher bate na porta de Jesus: eu quero falar com Jesus. Talvez os discípulos falaram para essa mulher: não, mulher, você não está entendendo, Jesus está descansando hoje. Mas talvez Jesus desceu, disse: não, peraí, só um pouquinho, eu vou atender ela. Jesus desce para falar com essa mulher, e a mulher diz: Jesus, eu preciso de uma bênção. A história conta que essa mulher tinha uma filha endemoniada na sua casa. Outros vão dizer que a filha estava enferma, mas enfim, ela tinha uma necessidade. Jesus, eu preciso de uma bênção. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Silêncio total. Não falou uma palavra. Mas em outras palavras, Jesus está dizendo: mulher, eu não tenho bênção para você não. Aí essa mulher poderia esbravejar, reclamar, ir para o Procon da cidade, dizer: o Jesus que tem curado, atendido as pessoas, não quis me atender. Poderia ter processado Jesus, mas não. Sabe o que ela fez? Ela insistiu e disse: mas Jesus, eu preciso de uma bênção. Aí você pensa agora Jesus respondeu. Sim, respondeu, mas não o que ela gostaria de ouvir. Então Jesus responde para essa mulher: mulher, eu vim somente para os filhos de Israel. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: não tenho bênção para ti não, eu não vou te atender não. Agora sim que essa mulher poderia ter enlouquecido. Que absurdo! Mas tu não é o Jesus que tem curado, feito tantos sinais, pregado? Mas não, ela não murmurou, ela não reclamou. Pelo contrário, ela fez algo além do seu pedido, do seu clamor. A Bíblia vai contar que então essa mulher, depois da negativa de Jesus, agora ela faz algo ainda mais extraordinário. A Bíblia conta que essa mulher se prostrou aos pés de Jesus e disse: Jesus, mas eu preciso de uma bênção.
eu preciso de uma bênção. Ela se prostrou, ela se curvou, dizendo: eu só tenho o Senhor de recurso, eu não tenho plano B não, eu só tenho ao Senhor, é a única solução, e eu acredito, eu creio. Aí você pensa: ah não, agora Jesus foi convencido, agora Jesus respondeu essa mulher. Respondeu, mas mais uma vez, o que ela não gostaria de ter ouvido. E agora a resposta ainda foi pior, foi mais pesada ainda. Jesus responde para ela: mulher, eu não posso tirar pão da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. Meu irmão, se fosse qualquer um de nós, nós diríamos: o quê? Me chamando de cachorro? Que absurdo! Poderia ter cuspido em Jesus, xingado, esbravejado, feito uma bagunça no lugar. Mas não, a fé dessa mulher era tão grande, que ela entrou na metáfora de Jesus. Então ela disse: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas do seu dono. Jesus, eu preciso de uma bênção, e eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me der ela. Obrigado, Espírito Santo. Aí Jesus fala assim para os discípulos que viram os milagres, que caminharam com Ele, que viram os ensinos, que viram os prodígios. Jesus para os discípulos: homens de pequena fé. Mas Ele olha para essa mulher e diz: mulher, grande é a tua fé, pega aqui a tua bênção e vai em paz. Eu não sei qual é a tua necessidade hoje, mas eu te convido a perseverar na oração e no clamor a Jesus. Porque enquanto Ele diz não, Ele está dizendo: filho, esse não é para que a sua fé aumente, é para que a sua fé cresça. Eu estou te forjando. Eu não quero somente derramar um milagre sobre você não, mas eu quero te fazer um homem e mulher de fé. Eu quero fazer com que a sua casa, na sua rua, seja conhecida como uma casa de crente que tem fé, que acredita em milagres, que acredita em prodígios, que acredita que Jesus cura o câncer, que acredita que Jesus liberta. Não dá para ser mais crente meio termo, morno, não. Nós devemos queimar pelo Evangelho, queimar pelo poder do Evangelho, pelo Espírito Santo de Deus. Então nós veremos os milagres ser recorrentes aqui nesta igreja. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Ainda hoje à tarde nós recebemos um testemunho, e quando eu ouvi aquele testemunho, a minha carne tremia na presença do Espírito Santo. Quando a Sula começou a falar para mim o testemunho que ela tinha recebido, eu comecei a sentir a presença do amado Espírito Santo. E o testemunho é: pastora, eu tive câncer há muito tempo, mas eu acabei de receber o laudo do médico que eu estou totalmente curada. E essa cura aconteceu há exatamente 2 quartas-feiras atrás aqui nesta igreja. 2 quartas-feiras atrás. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus, é o Deus de milagres, e quer fazer da sua casa também uma casa de milagres, uma casa que as pessoas dirão: tem homem de fé lá, tem uma mulher que ora lá e os enfermos são curados, tem um homem naquela casa na rua tal, que é de uma igreja de maluco lá do bairro Fátima, que eles têm uma fé sobrenatural. Inclusive tem GC na casa deles, eu quero lá conhecer. Eu não sei qual é a estratégia que Deus vai dar para você nesses dias,
Mas se eu fosse você, eu bateria em cada porta do seu vizinho e diria: meu irmão, eu tenho um pão para você que não é da terra, mas é um pão do céu, que vai alimentar a sua alma para todo sempre. Esse nome é Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Deus que faz milagres. Amém, igreja? Se coloque em pé nessa noite. Eu quero orar com você. É o Deus que faz milagres. Essa palavra é uma palavra muito séria, um convite de Jesus a sermos como uma galinha que se reproduz, uma galinha que é simples, uma galinha que celebra. É um convite de Jesus para que você seja tomado de uma fé nessa noite, para que você saiba que você pode ser um produtor de milagres. Jesus te chamou para ser um produtor de milagres. Essa ação é para todos. A tua casa será uma conhecida, o teu apartamento será conhecido no seu condomínio. Te prepara, porque pessoas virão e baterão na sua porta. Talvez o local de festa do condomínio vai ser pequeno, porque vai ter uma multidão lá de vizinhos dizendo: eu quero celebrar e ser louco como você. Eu quero entender porque vocês são tão felizes e alegres e se reúnem toda semana aqui. Eu quero entender o que é isso. Você será um produtor de milagres, um produtor do reino de Deus. Feche seus olhos, erga suas mãos nessa hora, adore ao nome de Jesus e diga: obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de servir, de abrir a nossa casa, o nosso lar. Deus, não é pesado, não, é uma honra, é um privilégio, Jesus, cuidar de pessoas. É um privilégio, Senhor, fazer parte da tua igreja. É um privilégio, Senhor, pregar o teu evangelho, Jesus. Que possamos pregar para tantas outras pessoas, como a mulher sírio-fenícia, uma mulher que tinha uma necessidade. Ela levou para casa Jesus dentro dela. Ela foi totalmente transformada. Eu creio, assim como nós queremos Jesus e como nós fomos transformados, também queremos ser agentes transformadores. Amado Espírito Santo, que a nossa rua conheça a nossa casa, que o nosso condomínio conheça o nosso apartamento, que as pessoas possam olhar para o nosso rosto e ver o brilho do Espírito Santo. Deus te chamou para ser um reprodutor nesse tempo, um ativador de fé, um multiplicador. E é na sua simplicidade, é no seu jeitinho mesmo. Não se preocupe com a sua oratória, se preocupe apenas com a presença doce do Espírito Santo. E essa presença já está em você. Mas talvez aqui nessa noite, talvez alguma pessoa ou algumas pessoas que se encontram com uma mulher sírio-fenícia, precisando de uma bênção. Eu quero te dizer que Jesus tem bênção para te dar. Essa mulher foi marcada como uma mulher que tinha muita fé, até mesmo mais do que os discípulos. Se você tem fé, eu quero te dizer que aqui não tem somente a tua fé para que o teu milagre aconteça, mas tem uma igreja inteira
crendo no seu milagre nessa noite, crendo no seu milagre hoje, na restauração da sua vida, do seu casamento, da sua casa, da conversão dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. O meu Jesus é o Jesus que muda tudo, transforma tudo, nada é impossível para Ele. Se você é essa pessoa, te prepara para receber o milagre de Jesus na sua vida. Se prepara, porque hoje é noite de milagres. Hoje é noite de milagres. Ainda domingo retrasado, uma irmã me parou no meio do corredor, disse: pastor, fui eu, era eu. E eu: o que, mulher? Me conta, não estou entendendo. Pastor, na quarta-feira passada, o Senhor disse que alguém estava sendo curada do coração, que a cirurgia seria cancelada. Pastor, era eu. Está aqui o laudo médico, não precisa mais de cirurgia não, eu estou totalmente curada. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Sabe que você pode adorar um pouquinho a Jesus? Sabe que você pode louvar o nome dele, meu irmão? Adore, adore, adore.